Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu recebi verdadeiras cobradas aqui da maioria dos inscritos que eu tinha prometido no nosso vídeo sobre o suposto OVNI que caiu na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Eu disse que se batêssemos 10 mil likes naquele vídeo, eu faria um vídeo especial sobre os reptilianos. E aí esse vídeo chegou aos 10 mil likes, eu não tinha visto e o pessoal começou a me cobrar. Eu só vi e-mail chegando, comentários falando: bora Davi, já bateu os 10 mil, cadê o vídeo? Pô mano, tu tá prometendo e não tá fazendo. Aí eu digo, caramba mano, eu fico muito feliz com isso, fico realmente agradecido, família, de coração, porque a gente faz um videozinho aqui tão humilde e vocês, né, que pra mim são todos especiais, mostrando esse interesse, realmente me deixa muito feliz, muito satisfeito. Então obrigado mesmo, família, você que deixou seu like, você que me cobrou. Eu realmente fico incentivado. E aí, família, eu dando uma pesquisada para refrescar a memória sobre os reptilianos, uma coisa que é certa é que existem diversas teorias sobre eles. Não dá pra gente dizer, olha, eu pegar um aqui e ler para vocês dizer essa aqui é o correto. Não dá para fazer isso. Se você pesquisar, por exemplo, 10 pesquisas diferentes, que não seja Ctrl+C, Ctrl+V, porque você sabe que principalmente aqui no Brasil o pessoal é preguiçoso, em vez de procurar a fundo as informações, eles vão em outro site, copia o Ctrl+C e vai lá no site dele, dá Ctrl+V. E fica aquela mesma informação em 200 sites que você vai. Se você procurar realmente pessoas que pesquisam a fundo sobre esse assunto, você vê que não tem unanimidade, não tem um bom senso sobre a origem deles, se eles são realmente bons ou ruins. Para você ter ideia, tem gente que defende que eles são bons, que eles são responsáveis por todos esses avanços tecnológicos que nós tivemos no mundo e que essa poluição não é uma coisa ruim, na verdade é porque no planeta deles essa tecnologia está de acordo com a atmosfera do planeta deles. Como o nosso outro planeta, seria um planeta alienígena para eles, é por isso que existe essa diferença, né, que acaba fazendo mal ao nosso planeta, mas não porque eles queiram fazer isso intencionalmente. Na verdade é porque é uma tecnologia de outro planeta sendo adaptada aqui. Essa seria a teoria de quem defende que os reptilianos são do bem. A outra, que faz mais sentido, diz que não, que eles são seres malignos, que seriam eles inclusive a elite global. Diferente dos Senhores do Mundo, família, e os Iluminados, vocês veem que eu não falo muito desse assunto, porque como se trata de seres de outro planeta ou outra dimensão, nem isso tem um consenso, diverge muito as opiniões. Diferente deles, né, dos reptilianos, os Senhores do Mundo, embora a gente não tenha provas concretas, eu não possa, aqui, esses são os Illuminati e tal, mas a gente tem indícios. A gente sai procurando, por exemplo, a árvore genealógica das empresas e você vai ver que ela pertence aos mesmos grupos, as 13 famílias que a gente fala sempre sobre elas aqui. Você vê também a atitude estranha de certos governos. Por exemplo, vamos colocar aqui o Brasil. Você pega o PT falava, se elegeu inclusive, falando mal de pegar dinheiro a banco a juros altíssimos. Ele falava, não vamos fazer isso é um absurdo, isso aí é quebrar o país. E quando se elege faz a mesma coisa. Você pega o Bolsonaro também, no seu tempo de deputado, o cara era o mais parecido com o Dr. Enéas, inclusive defendia, né, de forma até mais feroz, mais agressiva, que privatizações, que liberar visto de chineses para cá, por exemplo. Isso o Bolsonaro falando, não sou nem eu, né? Ele falava que isso ia afundar o país, porque daqui a pouco nós não teríamos emprego mais para nada, um cargo bom, nenhuma função boa, nem dentro do exército. Os brasileiros só conseguiriam ser no máximo soldados, mas os cargos de cabo para cima seriam todos de estrangeiros. Isso era o que o Bolsonaro defendia. Falava que privatizações que o FHC fez deveria ser punido, né, com um fuzilamento. Isso o Bolsonaro falando, sempre foi doido, mas ele defendia esse tipo de coisa. E aí você vê o cara chegar na presidência e ele muda da água para o vinho. Você vê também a forma que o Brasil vem negociando as suas riquezas, que como o Dr. Enéas passou a vida toda explicando, né, que são de uma safra só, não são coisas que amanhã vai ter mais. Os nossos minérios, pedras preciosas e tantas riquezas que tem no Brasil, a gente entrega para os caras de graça e compra os produtos derivados a preços altíssimos. Como o Dr. Enéas mesmo explicou, só o nióbio poderia ter uma das moedas mais fortes do mundo, porque nós temos um monopólio do principal nióbio de primeira qualidade, não só o nióbio como o quartzo também, que é responsável por fazer esses chips. Se você quebrar o chip do seu celular, uma placa de computador, você vai ver que tem um pozinho, é justamente desse quartzo. O nosso é de primeira qualidade. Então esses produtos que o Brasil tem, que é de uma safra só, não vai ter mais depois que acabar, está sendo comprado a preço de banana, está sendo estocado por países de primeiro mundo, para depois revender esses produtos pelo preço que eles quiserem, já que só eles, né, vão ter o que o Dr. Enéas revelou como reservas estratégicas. Então os caras estão comprando muito mais do que precisa para deixar lá
estocado, porque eles sabem que quando acabar realmente no planeta, esses recursos naturais não são infinitos. Quando isso acabar, eles vão vender pelo preço que eles querem. Então você vê, porque alguém, né, você pega uma pessoa simples como eu, consegue perceber isso, uma pessoa como você consegue perceber isso, e esses caras que estudam em Harvard são super qualificados, será que eles não conseguem ver coisas tão simples? É claro que eles conseguem ver, família, mas como a gente fala aqui, infelizmente, eles vão estudar lá fora não para aprender a governar o seu país, mas para entregar as riquezas naturais do povo à elite, que é a quem eles servem. Infelizmente é isso. Mas enfim, o assunto não é esse hoje, a gente vai se empolgando e acaba falando demais, né, família? O assunto é os reptilianos. Então, algumas teorias defendem que os reptilianos vieram numa nave-mãe, algo do tipo, e caiu aqui na Terra, ou por acidente, ou propositalmente, e formou aquela famosa cidade de Atlântida. Na verdade, dizem que essa cidade, que supostamente em algumas lendas foi destruída pela ira de Deus por trazer algumas tecnologias muito avançadas, ou mexer com magia, ensinar as pessoas a mexer com magia, tem quem defenda isso, aí já são teorias mais voltadas para tentar explicar a origem de Atlântida. Mas tem teorias reptilianas que dizem que na verdade era uma nave. Essa nave passou um tempo aqui e depois seguiu de volta para o seu planeta. Também divergem muito as opiniões, que alguns dizem que os reptilianos verdadeiros foram embora nessa viagem. E o que nós teríamos aqui então no caso são os híbridos, né, que nasceram do cruzamento desses reptilianos originais, que realmente eram répteis, e aí ficou aqueles mestiços. A diferença deles para a gente humana é quase nenhuma, são apenas alguns detalhes físicos. Inclusive, seria possível detectar, né, esses seres através de câmeras, paralisando. Você viu isso muito no começo da internet, né, quando o YouTube começou. Você via muito, fulano é reptiliano, ciclano é reptiliano, principalmente os artistas, principalmente a elite da Europa, mostrava muito, a princesa tal é reptiliana, aí mostrava o olho dela mudando. Vocês devem lembrar desses vídeos. O pior é que, você sabe, quando aparece algum fundo de verdade nesses assuntos, aparece muita mentira também no meio envolvido. Então muita gente começou a fazer montagens inclusive mal feitas, que acabou jogando esse assunto totalmente no ralo, tirou totalmente a credibilidade. Para você ter ideia, olha um grande exemplo aqui de desrespeito e também de manipulação da mídia. Na revista Exame, ó, olha o que eles dizem, na revista super interessante, perdoe, eles dizem, ó: somos controlados por reptiliano, a mais ridícula teoria da conspiração. Depois eu digo, se você quiser ler aí e quiser ver absurdos, um belo exemplo de como eles manipulam. Aqui o que fica provado é o que eu falo sempre para vocês, ó. Eles não estão inventando que existe essa teoria, realmente existe. Mas aqui eles colocam, se você ler a matéria, eles colocam como se houvesse unanimidade, né? Se todas as pesquisas afirmam isso, mas não é dessa forma. Como eu estou dizendo aqui para vocês, tem gente que acredita que eles são do bem, tem gente que acredita que eles são do mal, tem gente que acredita que eles vieram nessa nave que era Atlântica, tem gente que diz que não, que essa nave caiu aqui por acidente, ou eles atravessaram um portal tridimensional. Nem isso, né? Se são seres que vieram de outro planeta ou seres que vieram de outra dimensão, não tem unanimidade nisso. É realmente uma teoria que não tem como a gente comprovar. Mas se você ler a matéria da mídia podre, eles colocam como se aquilo ali fosse unanimidade, todo mundo falasse exatamente daquele jeitinho, igualmente eles fazem com os senhores do mundo. Por isso mesmo é que eu sempre deixo essa teoria de lado sobre os reptilianos, porque eles aproveitam, não é, essas coisas, eles fazem isso propositalmente para tirar a credibilidade também de outras teorias. É por isso que eu deixo de lado, família. Mas como eu prometi para vocês, hoje eu estou fazendo o vídeo. Para você ter uma ideia disso que eu estou falando, família, sobre essa confusão sobre a informação dos reptilianos, você pode pesquisar aqui no YouTube mesmo. Eu até fiz há um tempo atrás um vídeo sobre um cara que foi no programa do João, não lembro o nome dele agora, mas eu até tirei do ar porque estava dando a maior treta com o canal do cara. Ele tem um canal aqui, é alguma coisa empenteado, família, não lembro o nome. Mas ele dizia também que é um reptiliano, que os reptilianos são do bem, e dava a sua versão do fato. Se você pesquisar outro cara que também se dizia que era reptiliano, inclusive dos Estados Unidos, ele conta uma versão totalmente diferente. Então não existe uma unanimidade. Mas você vê esses caras escreverem livro, ganhar dinheiro com isso, aparecer em programas de televisão. Então acabou que tornando-se um meio de vida, família. É por isso mesmo que eu não dou muita credibilidade a esse tipo de assunto. Agora, o que é que a gente pode analisar? O que é que eu tenho para mostrar para vocês? Porque você pode dizer agora, Davi, que contradição é essa? Se você não dá credibilidade, por que você está falando? Porque existe, meu caro irmão, um fundo de verdade. Apesar de toda essa discordância sobre os reptilianos, se eles são do bem, se eles são do mal, apesar de tudo isso, eu vou mostrar para você aqui que existem fortes indícios estranhos que faz algum sentido. Olha só, por exemplo, essas imagens aqui, deixa eu achar elas, família. Eu tô com um monte de troço aqui no PC. Aqui, ó. Essa primeira aí, ó. Você vê que existia uma adoração, até pode parecer uns aliens, deve você ver que ele tá segurando uma espécie de ovo, né? Mas você vê que ele tá fazendo uma oferenda ali. Eu acho que é um milho ou uma pedra preciosa, não é? A esse ser.
e vai receber algo em troca. E essas imagens, família, são de povos muito antigos, civilizações realmente perdidas que não tinham contato uma com a outra, sabe? Elas não tinham zap, não tinham internet, não tinham nem os correios para mandar uma carta e dizer: olha, nós estamos fazendo uma ficção científica aqui sobre reptilianos. Não tinha. Mas você vê aqui, ó, uma verdadeira adoração por esses seres. Eles eram muito respeitados e responsáveis por trazer conhecimento. Para você ter ideia, os faraós do Egito era dito que eles eram cruzamento diretamente com esses deuses. Não estou dizendo que eram literalmente os reptilianos, mas você vê que o porte físico, a fisionomia destes faraós era como se fosse de híbridos. Assim diz quem acredita nessa teoria. Mas vai olhando aí, ó. Literalmente não parece um ser humano, ó. Parece algo vindo, ó. Você vê também ali em cima um disco voador. Então essas coisas, esses desenhos antigos encontrados nas mais diversas civilizações do planeta, deixa claro que nós já fomos visitados em algum momento, família. Eu quero que você veja e preste muita atenção nisso, ó. Você vê ali realmente um disquinho voador, um objeto voador não identificado, né? E é claro que isso também, alguns podem ser montagem, mas aqui, ó, olha esse. Eu não creio, família, que todas essas civilizações estavam mentindo ou inventando. Alguma coisa eles vinham de certeza, ó. Eu acho que a manipulação tá aí em forçar que é disco voador. Talvez eles viam esses objetos flutuantes brilhantes, né? Mas não sabia de fato o que era. Mas aí o pessoal já interpreta como disco voador. Mas você vê que as imagens, ó, essa mesma aí, você vê que é algum ser misturado com réptil mesmo. Olha, temos diversas imagens disso, ó. Isso aqui é um ET legítimo. Olha esse outro, ó. São seres realmente puxando pro lado de réptil. Hoje, né, muita gente diria que são greys, que são alienígenas. Mas puxando pro lado dos reptilianos, você vê que tem todo o sentido de ser um deles. E olha isso, família. Esse literalmente é o que a gente vê sobre ETs, né? É engraçado também que você vê vários filmes sobre alienígena e esse tipo de coisa, mas sobre os reptilianos também não tocam no assunto. Então isso me chama muita atenção. Por que eles não tocam no assunto dos reptilianos? Não é? Você não vê filme sendo feito. Olha isso, família. Então olha como a gente está fazendo aqui um conteúdo honesto, família. Você está vendo que civilizações já descreviam esses seres que têm um forte indício de serem misturados com répteis, né? Agora você vai ver que a ciência também fala sobre isso. Temos comprovação científica que de alguma forma nós somos meios répteis. Você vai ver isso aqui, a ciência chama isso de cérebro reptiliano. Eu inclusive fiz um vídeo antigamente, família, mostrando o Dr. Laí Ribeiro falando sobre esse cérebro reptiliano. Então você sabe que nós respeitamos muito o Dr. Laí Ribeiro, e quando a gente vê ele mesmo falando sobre o assunto, você vê que de fato isso existe. Para você ter ideia, isso reforça muito a teoria de que você vê ali naquele filme Alien vs Predador. Para quem não assistiu o filme, ele mostra que nós humanos fomos modificados geneticamente para completar serviços para esses seres. Inclusive você vê muito também essa teoria naquele alienígenas do passado e coisas que a mídia sempre produz, né, dando essa ideia. O indício disso cientificamente se comprova do nosso próprio cérebro. Nós temos uma parte do cérebro que é chamada de cérebro antigo. Eu vou ler a matéria científica aqui para vocês verem que de fato é chamado de cérebro antigo ou cérebro reptiliano. Eu vou ler aqui o artigo científico, olha só. Cérebro reptiliano, também chamado de complexo R ou cérebro basal, é a parte do cérebro que os seres humanos compartilham com os répteis e animais em geral. Essa parte mais velha do cérebro, que contém a haste do cérebro, o cerebelo, é o hipotálamo. Ele governa as funções vitais do organismo, como a fome, a respiração, batimentos cardíacos e etc. É responsável pelos reflexos simples e, o que é mais importante no caso, está ligado aos instintos de sobrevivência primitivos, o que oferecem apenas duas alternativas: lutar ou fuja, diante do perigo iminente. O cérebro reptiliano assume o comando e inibe a lógica e a razão. Então eu expliquei no nosso vídeo, dê uma procuradinha aí, família. Infelizmente o canal é assim, a gente faz o vídeo, aí depois dizem que não pode mais e aí tem que excluir o conteúdo. Infelizmente a gente vive uma época de censura. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, e aí quem tá falando sou eu, né? Vou dar um exemplo melhor. Sabe aquela pessoa que ela é bem calma, que é bem pacata, mas de repente acontece alguma coisa inesperada pra ela, uma coisa que choca muito ela. Então você vê essa pessoa às vezes cometer até um crime, naquele momento de raiva, de ódio, de desespero. Nesse momento é dito que a parte nova do nosso cérebro, que segundo a ciência evoluiu, mas segundo quem crê na teoria dos reptilianos, essa parte que foi modificada, né, que foi criada pelos reptilianos, ela para de agir. E esse cérebro primitivo, em forma de réptil, ele começa a agir.
ele toma completamente o controle e a pessoa das duas umas, dependendo da personalidade dela, ou ela foge desesperadamente, sem raciocinar ali, simplesmente foge, ou ela parte para uma violência desenfreada que ela mesmo quando volta, recupera a consciência, ela não consegue entender como ela foi capaz de fazer aquilo. Então, meus caros irmãos, isso é científico, não é achismo, sabe? Temos o cérebro neomamífero, que herdamos dos mamíferos, e temos a neocórtex, que é a parte característica dos primatas superiores, dos animais superiores, como faz parte o homem. O cérebro reptiliano é o cérebro que dá inteligência física, é o seu coração bater, é o seu pulmão respirar, isso faz parte do cérebro reptiliano. É a temperatura do seu corpo, tudo isso é cuidado pelo cérebro, é o cérebro físico. Já o cérebro emocional, também conhecido com o nome de sistema límbico, ele cuida das suas emoções. E finalmente, o neocórtex cuida da parte da cognição, cuida da parte cognitiva dos primatas superiores, que é o homem. Então nós temos um domínio sobre os outros dois, teoricamente. Porque muitas vezes o cérebro emocional toma conta. É aquele indivíduo tranquilo, que não reage a nada, e de repente, num trânsito, num dia de movimento, num engarrafamento, ele sai do carro dele e mata alguém. Aí ele teve o que se chama um sequestro amigdaliano. Ou seja, a amígdala dele, a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, não. A amígdala cerebral, que é parte desse sistema emocional, tomou conta. Então, meu caro irmão, a diferença quando a gente faz o conteúdo aqui para vocês, que ele é pensado realmente no bem-estar de vocês, eu faço questão de procurar algo do tipo para que não fique só no achismo, para que não fique só na teoria da conspiração, porque teoria da conspiração, ela foi criada pelo próprio sistema. Eles criam várias versões de uma verdade, quando ela escapa, quando de alguma forma chega ao ouvido da população, eles não têm mais como segurar. Se tem uma coisa nessa vida que a gente não consegue segurar mais, é a palavra que já foi dita, você não tem como fazer ela voltar. Então, quando isso acontece com eles, com a elite global, eles soltam várias versões também com meias verdades para confundir as pessoas, para que elas passem a escolher o que elas acham melhor acreditar. Então é por isso que eu faço questão de procurar alguma coisa científica, alguma matéria comprovada, para que a gente possa analisar em cima de fatos e não apenas de achismo, como muitos canais infelizmente têm feito isso, e vai causar nada mais nada menos do que a extinção de todos os canais. Vai acontecer isso, porque eles vão usar esses maus exemplos para dizer, olha, vamos censurar todo mundo, que esses caras falam muita bobagem, muita besteira. É isso que já está acontecendo, infelizmente. Mas ainda sobre os reptilianos, família, eu recomendo que você assista aquele filme Eles Vivem, que embora não seja diretamente de reptilianos, todas as principais teorias de reptilianos que eu acredito estão ali naquele filme. Embora você, quando assiste o filme, você encontra aqui no YouTube, aí, é só procurar Eles Vivem, dublado, você vai ver. Ele é de 1984, se eu não me engano. Você vai encontrar ele aqui no YouTube, dubladozinho, assista, vale muito a pena se você não viu ainda. Ele mostra que quando o cara coloca um óculos, ele consegue ver essas mensagens subliminares. Mas quando ele tira, ele vê normalmente como qualquer pessoa. E essas mensagens subliminares são as grandes responsáveis, né, por manipular a população. Por exemplo, a gente é ensinado desde pequeno, né, que para você vencer na vida você tem que ter um carro legal, você tem que ter dinheiro, você tem que ter posses, não é? Você tem que ter mansões. Quanto mais coisas você tiver, mais bem sucedido, mais vitorioso você é. Mas o que você observa também é que a maioria das pessoas que tem isso não são plenamente felizes. Elas têm um conforto, sim, isso é verdade, todos nós queremos ter. Mas dinheiro não é sinônimo de felicidade. Você vê muitas vezes pessoas mais pobres serem mais felizes, rirem mais, se divertirem mais, andar mais com a família delas, coisas que muitas pessoas com várias posses às vezes não têm. Ela não tem paz, não tem alegria com as coisas, objetos que ela mesmo tem. E a maioria entra com aquela palavrinha, né? ADP, né, família? Infelizmente. Então, nesse filme isso mostra que esses seres, os reptilianos, eles são responsáveis por isso. Eles colocam o povo ali realmente preso na Matrix, incentivando através de tudo. Mensagens na televisão, reportagens, filmes, cartazes na rua, tudo diz isso. Consuma, obedeça, faça, dê uma anhanhada, esse tipo de coisa. Então assista o filme, ele vale muito a pena. E eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esses reptilianos. Você acha de fato que eles são seres bonzinhos que vieram de outro planeta para cá, e que a Atlântida seria a nave mãe que passou um tempo aqui e depois foi embora para deixar um pouco de conhecimento para a Terra? Ou você acha que não, que eles são seres que atravessam dimensões, vêm para cá
ou que tudo isso é besteira, família? Deixa aí nos comentários, tá certo? Eu faço questão de ler. E se vocês realmente gostaram desse tipo de vídeo, bater de novo a meta de 10 mil, a gente faz uma versão com as 2 ou 3 principais versões sobre os reptilianos. Aí a gente vai falar realmente essas teorias que estão escritas por aí em diversos sites. A gente vai falar e explicar cada uma delas, umas 2, né, se couber no vídeo, ou 3, tá certo? Então deixa aí no vídeo se você realmente curtiu, mas não esquece de deixar sua opinião, tá certo, meus caros irmãos? Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!